Então, boa noite, meninas, mais uma vez. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Sim, professor, tá dando para ouvir normalmente. Sim, professor, estou ouvindo. Ótimo, então. Então, sejam bem-vindas. Essa é a nossa segunda e última aula do curso da disciplina, melhor dizendo, de gestão e avaliação de projetos. Então, na nossa última aula, nós abordamos os aspectos gerais da disciplina, os tipos de projeto, detalhamos quais são os principais tipos de projetos, né? Que são os projetos de intervenção, os projetos de pesquisa, os projetos de desenvolvimento, projetos de ensino e projetos de trabalho. São os tipos de projetos que são utilizados dentro do campo educacional, que é o que geralmente ali a gente vai lidar no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, nós hoje abordaremos as principais formas de como utilizar esse projeto e quais são as etapas desse projeto, tá? Cada um desses projetos, eles têm etapas a serem pensadas, executadas e concluídas. Isso é muito importante para a gestão de projeto de vocês. Tudo aquilo que acontece na escola, de certa forma, é uma gestão de projetos. É um tipo de projeto a ser desenvolvido dentro do ambiente escolar. E o ambiente escolar, ele é extremamente desafiador. E pelo fato de ser desafiador, é por isso, então, que nós temos a necessidade de termos esses projetos para serem desenvolvidos, tá? Então, vocês que atuarão ou já atuam dentro de sala de aula sabem como esses projetos são importantes para a manutenção de uma educação de qualidade. Então, é visando essa educação de qualidade que nós, então, aderimos a esses tipos de projetos que são essenciais dentro do campo pedagógico, dentro do campo educacional, para que a gente possa, então, de certa forma, desenvolver melhor as capacidades e as habilidades dos nossos alunos, né? Principalmente para quem atua nos anos finais da educação, aqueles que irão especificamente trabalhar com o novo ensino médio, com a nova BNCC, que vai ser implantada a partir do ano que vem, né? E que é uma questão que deve ser analisada com cuidado por nós. Então, gerenciar projetos significa planejar, organizar todo esse conjunto de ações e estratégias de modo que visa garantir os resultados que são desejados dentro de sala de aula. Só que, obviamente, isso não significa que todos os objetivos e os resultados que nós traçamos dentro desses projetos, eles serão alcançados. O que nós podemos fazer é trabalhar ao máximo para que nós consigamos alcançar a maior parte dos nossos alunos. Mas é sempre ter bom em mente, até para evitar as frustrações, que nós não conseguiremos alcançar todos os nossos alunos com esses projetos de intervenção, de pesquisa, de trabalho e assim sucessivamente, tá? Então, gerenciar projetos, né, significa você planejar e organizar o seu conjunto de ações e de estratégias que você utiliza ali para garantir esses resultados dentro de sala de aula. Quais são os recursos que estão à sua disposição para que você possa utilizar. Então, a gestão de projetos escolares, ela tem um foco dentro das metodologias e das práticas educacionais que envolve essas aplicações de diferentes técnicas, ferramentas, né, de capital intelectual, para que a gente possa orientar os nossos alunos de uma forma melhor. Ou seja, o projeto ele acontece de uma forma diferenciada à aula convencional.
Isso é importante a gente ressaltar também, né? Por exemplo, hoje é o dia da consciência negra. É um dia excelente, é uma data muito boa para que possamos elaborar projetos com os nossos alunos, né? A execução de um projeto com os alunos. Só que, obviamente, levando em consideração os riscos que a gente tem na execução desse projeto. Então, o gerenciamento de projetos na educação, ele monitora-se pelas etapas, né? Nós temos uma série de etapas que devem ser seguidas, que devem ser pensadas na elaboração desse projeto, com a necessidade de ajustar e assegurar sempre o cumprimento dos prazos, né? Quando nós que trabalhamos em sala de aula, sabemos que nós temos muitos prazos a serem cumpridos. E os nossos projetos, eles têm que ter esses prazos, eles precisam ter esses prazos, tá? E é sempre muito bom você, então, colocar prazos nesses projetos. Então, esses gerenciamentos são importantes para que as ações de cunho pedagógico elas possam ser implantadas de maneira mais eficaz dentro de sala de aula, né? Uma boa gestão de projeto, ela consegue fazer um uso inteligente dos recursos que estão disponíveis para a execução do projeto escolar. E assim a gente evita o desperdício de tempo, de esforços, de material, e a gente busca otimizar também essas coisas. Então, por isso que, primeiro, eu gerencio, eu planejo, eu executo, e depois eu vou colher os resultados desse projeto. Então, a importância desse bom gerenciamento de projetos educacionais também ela é observada no maior controle e flexibilidade sobre as estratégias que você adota. Então, você não pode planejar uma ação dentro de um projeto que seja uma ação rígida, inflexível, né? Ela tem que ser flexível e ela precisa ser flexível, ok? Então, vamos aqui. Modelo de projetos. Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós temos aqui, então, um planejamento, que são as dimensões do projeto. Nós temos planejamento e gestão. O que é gestão? A gestão é você direcionar a execução desse projeto. O planejamento, a gente já sabe o que é. É um momento onde você vai elaborar as estratégias, os recursos que você irá utilizar dentro desse projeto. Então, esse planejamento ele tem que ter uma concepção, ele tem que ter uma inicialização, ele tem que ter um planejamento e ele é de dimensão documental. Então, geralmente, você apresenta para a direção da escola, para a gestão da escola, um projeto escrito que você queira executar na escola. Se você vai fazer um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, você faz o seu pré-projeto, onde você ali vai abordar as ideias de forma geral, as ideias iniciais do tema que você pretende pesquisar dentro daquele projeto, tá? Então, isso é o quê? Isso é planejamento. Então, não existe gestão de projeto sem planejamento. Na verdade, nem deveria existir alguém que se atrevesse a dar aula sem planejar, né? O planejamento, ele é essencial, ele é importantíssimo dentro desse universo. Então, por isso que nós temos os documentos formais do projeto, onde nós temos a definição do problema, tá? Os objetivos desse projeto, qual é o plano de ação, quais as ações que eu vou executar dentro desse projeto e o plano de controle de resultados. Ok? Dentro da gestão de projetos, eu tenho execução, controle e avaliação. O que seria essa avaliação aqui? É a autoavaliação do profissional que colocou esse projeto em execução. Ou seja, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos retirados desse projeto, tá? Então, as ações de gestão do projeto, elas abrangem a gestão de recursos, tá? A coordenação de equipes, se você vai trabalhar em equipes com mais de um professor, ou se você vai trabalhar só, aí depende da dinâmica do seu projeto, daquilo que você quer executar. Execução de atividades e tarefas e ações de controle, tá? Então, essas duas questões, elas são importantíssimas, tá? Planejamento e gestão
de projetos são duas coisas importantíssimas, tá? Então, as atividades funcionais são regulares, repetem-se sempre do mesmo modo, com pequenas variações e são também intermináveis, ou seja, não tem perspectiva de serem finalizadas. Já os projetos têm as seguintes características, então observe com cuidado. Primeiro, objetivo definido em função de um problema, cuja solução é o critério para definir seu grau de sucesso. Você vai elaborar um problema de acordo com o objetivo que você pretende alcançar. Em geral, são realizadas em função de uma necessidade específica ou um problema. Então, você observa o problema, seja ele de forma científica ali, né? Se você estiver pretendendo fazer um projeto de pesquisa ou coisa análoga a isso, ou dentro de sala de aula. Poxa, eu preciso praticar aqui um projeto de intervenção de alfabetização, de interpretação de texto, um intensivão aqui de cálculos matemáticos. Então, você observa esse déficit, né? E a partir disso você tem o quê? Você tem um problema. E é onde você vai elaborar de forma extra as suas aulas. As aulas seguem o curso normal, né? Planejamento normal, mas é onde você vai abordar de forma extra e tirar um tempo de algum momento dessa aula ou das aulas para poder aplicar esse projeto, tá? Então você observa o problema e a partir dele você cria uma perspectiva de gestão de projetos. Esses projetos, eles são finitos, eles têm que ter o quê, gente? Começo, meio e fim. Então ele tem que ter começo e tem que ter um término programado. É isso que deve acontecer. Todo projeto tem que passar por esses critérios: começo, meio e fim. Solucionando o problema, o projeto termina. Então, se você alcançou o problema pretendido, o seu projeto está concluído. No entanto, isso não significa que você alcançou todos os seus alunos com as ações que foram planejadas dentro deste projeto, ok? Eles são irregulares, ou seja, eles fogem da rotina, que é o que eu falei anteriormente. Então, ele é extra ao seu planejamento de aula normal e cotidiano. Então, o modelo de planejamento baseado aqui em um escopo. Nós temos a extensão, o alcance, o âmbito, a área que vai ser coberta por essa atividade, tá? O escopo de um projeto é a extensão, alcance e amplitude do que se pretende realizar ou abranger. É a alma do projeto, pois expressa sua essência e identidade. Pessoal, o que é importante a gente retirar daqui, tá? O escopo do projeto, ele vai determinar para você quais são as suas ações a serem praticadas a partir do problema que você já observou. Então, qual é a extensão deste projeto? Qual é o alcance que eu quero que ele tenha? Né? Qual é a amplitude deste projeto? Tudo isso são coisas que devem ser analisadas de forma muito, mas muito cuidadosa dentro da perspectiva desses projetos, ok? Então, eu tenho aqui o escopo, qual é a situação ou problema que gerou o projeto? Que é quando você observa o problema que foi gerado. Qual é a finalidade do projeto? Por que esse projeto tem que acontecer? Por que ele deve acontecer? Que resultados são esperados desse projeto? O que você espera alcançar a partir da prática desse projeto? O que se pretende realizar? Quem serão os beneficiados com esse projeto? Qual é a dimensão do projeto? Isso aqui nós temos o escopo. Primeira parte do projeto. Segunda parte do projeto é o plano de ação, que é quando você vai colocar em prática aquilo que você elaborou e planejou. Então, eu tenho que atividades e tarefas devem ser realizadas, como e quando serão realizadas, quais são os recursos que eu irei utilizar, quanto tempo para cada atividade, quem serão os responsáveis por cada tarefa e quanto isso me custará, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista do tempo e assim sucessivamente. Então, esse plano de ação é o momento da execução do quê? É o momento da execução do seu projeto. É o momento que você irá executar o seu projeto. É o momento que você irá colocá-lo em prática. O plano de controle e avaliação
do projeto. O plano de controle e a avaliação do projeto, então, determina o quê? Como será verificado o andamento e o progresso do projeto? Que observações serão feitas para avaliar os resultados? Ou seja, você não basta você realizar o projeto, você tem que dimensionar os resultados, e isso é extremamente importante para você saber se você conseguiu ter êxito dentro deste processo. Como que serão obtidos os dados sobre esses processos, produtos e resultados? Que medidas preventivas serão adotadas nesse projeto? Quais são as medidas de prevenção? Quando eu digo medidas de prevenção, eu estou querendo falar sobre o quê ou de quê? Quais são as medidas de prevenção que você adotou para evitar erros grotescos? Seria isso, ok? Então, isso nós chamamos de quê? Plano de controle e avaliação. Então, nós temos 3 partes do projeto: escopo, plano de ação e plano de controle. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, em um trabalho de conclusão de curso no TCC, segue essa mesma linha também? Oi, não entendi, repete. Num trabalho de conclusão de curso, segue essa mesma linha aqui, num TCC? A mesma base de escopo, plano de ação, plano de controle e avaliação? O senhor está conseguindo ouvir? Sim, sim. Segue sim. Segue sim, tá? O TCC, ele é uma etapa muito importante aí do curso de vocês. E é, talvez, assim, a etapa que mais cause angústia nos alunos, né? Por inúmeros motivos, né? Às vezes porque você não tem familiaridade com a escrita, com a pesquisa, com o método científico, né? E isso acaba, então, trazendo um certo desespero para os alunos. Segue-se essa mesma linha de raciocínio, tá? Você tem que criar um problema. Você precisa criar um problema. Então, você precisa dizer, por exemplo, dentro da pedagogia, vamos supor que você vai trabalhar aí com tecnologias da educação especial. Aí, a partir disso, você cria um problema. Qual é a importância das tecnologias para a educação especial? Cria um problema. Tá? A partir desse problema, eu vou criar uma finalidade. E a partir disso, eu vou iniciar o quê? A minha pesquisa desse tema. A leitura de pessoas que já escreveram algo referente a esse tema. Entende? Depois, o plano de ação é o quê, no caso? Aqui, o plano de ação seria ali o seu momento da escrita, né? O momento que você vai escrever. E o momento da avaliação é quando esse projeto vai ser submetido às avaliações aí dos professores, da banca examinadora. Claro que é um projeto diferente, né, dos projetos que nós estamos acostumados a ver no âmbito educacional, dentro do primeiro segmento ali, de primeiro a quinto ano, mas ele segue esse mesmo escopo, tá? Você tem que criar um problema, né, e depois você parte para o seu plano de ação, quais são as atividades que você vai fazer. Como que eu vou dividir esse tema? Em quantos tópicos e subtópicos eu vou dividir? Quantas citações eu vou utilizar no corpo do projeto? Quais são os autores referenciais desse tema que eu vou precisar citar? Então, tudo isso são informações importantes que você vai colocar dentro aí do seu TCC, tá? E aí, nesse sentido, ele é um projeto muito importante a ser executado dentro do seu processo educacional. Então, esse escopo aqui, qual é a finalidade do escopo? Tá? A finalidade do escopo é fazer com que você possa projetar qual tipo de problema, tá, você irá utilizar para poder, então, escrever sobre esse tema. Tá? Então, por isso que ele tem que ter o quê? Por isso que ele tem que ter uma finalidade. Ele tem que ter uma finalidade.
E aí você também tem que colocar os resultados que são esperados a partir disso. Isso acontece mais na dissertação de mestrado. Você tem que colocar quais são os resultados a partir daquele tema. Né? No TCC não acontece muito isso. Mas o plano é justamente esse. Então você vai ter aqui o escopo, né? O plano de ação e depois o plano de controle de avaliação, onde você vai aferir o quê? Onde você vai aferir aqui os seus resultados, ok? Aqui, no caso, se tratando do TCC, esse plano de ação seria o quê? Seria a nossa escrita, né? Seria a escrita do trabalho, ok? Então, ele vai seguir, sim, essa mesma característica, ok? Mais alguma pergunta? Não, professor, esclareceu muito bem a dúvida que eu tinha. Eu sempre sugiro assim, para as alunas, né, que vocês, ao longo do curso, vão pensando no tema. Um tema que você tenha mais familiaridade, né, que você tenha mais domínio, um tema que te chame mais atenção, porque se você deixa isso para o momento final, quando você vai ali encontrar o orientador, fica um negócio os prazos muito apertados, né? Eu falo isso porque eu sou orientador de TCC lá na Faculdade Mauá do Gama, no curso de pedagogia também. Então, assim, eu oriento muitas alunas. E uma das situações mais angustiantes é quando elas chegam até o orientador do TCC sem ter nenhum tipo de conhecimento prévio. Parece que elas não fizeram metodologia científica, que é uma disciplina que entra dentro do curso de vocês, justamente visando preparar vocês para esse momento. Então, assim, você já tem que chegar lá na época da sua orientação, você já tem que chegar já preparado com o tema, tá? Aí o professor ele vai te dizer, ó, aqui você vai ter que fazer um recorte, né? O tema está muito abrangente, então vamos fazer um recorte aqui, vamos fazer um ajuste aqui. Ó, você vai dividir a escrita assim, assim, assado. Ele vai te dar os passos, né? Vai te sugerir também fontes autorais de pesquisa e assim você segue o curso do trabalho. Mas é muito importante, já vai te adiantar muito se você já tiver um tema pré-definido, ok? Então, vamos lá. Escopo. Então, para o escopo aqui, nós temos a situação geradora. Isso aqui vai fazer parte do TCC também. Tá? Ou seja, é o que nós chamamos de problema. Tá? A justificativa. O que é a justificativa do seu projeto? Você vai dizer por que ele é importante. Né? Por que esse projeto existe? Por que ele é necessário? A mesma coisa para o seu TCC. Por que o tema que eu escolhi é importante? Por que falar sobre tecnologias na educação infantil é importante? Tá? Essa é a justificativa. Os objetivos, né? Geralmente, você vai ter os objetivos gerais e os objetivos específicos. Tá? Ok? Isso aqui também para o TCC é importante. Objetivo geral e específico. Os resultados, que são relativos aos objetivos pretendidos dentro da sua pesquisa ou dentro do seu projeto. Qual é a abrangência? Qual é a extensão, o nível de alcance desse seu projeto? Tá? É uma coisa que você tem que dimensionar muito, mas muito bem. Você tem que dizer por que esse projeto ele tem esse alcance a esse público e por que esse alcance é importante para esse público. Então, situação geradora, justificativa, objetivos, resultados e abrangência. Ok? Bom. Então, no plano de ação, eu vou ter o quê? No plano de ação, eu vou ter tarefas e atividades. E aí vem o quê? Os detalhamentos das minhas ações. Eu vou dizer quais são as ações que eu vou praticar para a execução desse projeto. Os meus prazos, né? Quando que esse projeto vai estar pronto, quando que eu vou fazer etapa A, etapa B e etapa C, quais são os recursos que eu irei utilizar nesse projeto, sejam humanos, né, de esforços humanos, ou de infraestrutura. Eu tenho que dizer também quais são os recursos que serão empregados, né?
a rede de tarefas, qual é a sequência de tarefas, né, que eu vou utilizar para a execução desse trabalho. E aí o cronograma, tá? Qual é o cronograma do seu trabalho? Eu vou começar ele no mês de junho, né, e vou terminar ele no mês de julho. Então, eu tenho que dizer aqui quais são o cronograma desse projeto. Claro que, por exemplo, dentro do TCC, o cronograma não entra, mas dentro de projetos de mestrado e doutorado, aí esse cronograma ele já entra. Aí você tem que determinar esse cronograma lá no seu pré-projeto, você vai dizer, no primeiro ano eu vou ver tantas disciplinas, no segundo ano eu vou ler tais livros e autores, e aí eu vou começar a escrita no mês tal, no mês tal. Então tem que haver esse detalhamento. Por isso que a gestão de projetos, ela é uma disciplina abrangente, ela serve tanto para as questões acadêmicas, né, de cunho voltadas ali para o TCC, monografia, né, e coisas análogas a isso, quanto os projetos que você utiliza dentro da escola. Por isso que esse gerenciamento desses projetos educacionais é importante para o nosso cunho pedagógico, para que eles possam ser implantados de forma mais eficaz, ok? Então, as estratégias que devem ser adotadas são estratégias que devem, então, contemplar todas as nossas necessidades que partem a partir do nosso problema, tá? A partir do problema que nós determinamos ali dentro do processo de elaboração desse projeto, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é você tem que fazer um diagnóstico do seu problema, tratando-se de qualquer tipo de projeto, ou seja, você tem que analisar os problemas que você deseja resolver com o seu projeto, com o seu trabalho, de modo que você possa identificar a raiz de possíveis soluções. Então, se você identifica o problema, você, ao longo do seu trabalho, vai demonstrar quais são as soluções que você vai trazer para aquele problema. É isso. Então, a primeira coisa, você tem que fazer um diagnóstico dos problemas, tá? Você deve fazer um diagnóstico dos problemas. Segundo, é que você precisa, dentro dos objetivos gerais, tratar do resultado mais importante que você deseja atingir. Ou seja, com esse trabalho, com esse projeto, eu viso atingir os alunos do primeiro ano dentro dos seus processos de alfabetização. Os alunos têm déficit na escrita, na fala e na leitura, né? Então, o projeto visa corrigir esse déficit. Então, dentro dos objetivos gerais, você tem que dizer o que você pretende alcançar, tá? E aí, no desenho do escopo do projeto, você vai detalhar todas as etapas e os componentes que vão viabilizar, digamos assim, a sua execução, além de atribuir essas responsabilidades também ali para as questões da geração dos problemas, né? O cronograma geralmente não entra, se for o TCC de vocês, no caso, não entra o cronograma, mas se for um projeto que vocês apresentem à escola, esse cronograma ele deve existir. Se for um projeto de mestrado e doutorado, esse cronograma também ele deve existir, tá? Então, nesse sentido, essa gestão de projetos ela é importante para que vocês possam gerir essas etapas do projeto, ok? E aí, então, nós temos o plano de avaliação, né? Quais são os resultados, né? Quais os resultados que você vai alcançar, né? O quadro de resultados que você pretende alcançar aqui, ok? Quais foram os indicadores e os instrumentos de coleta dos seus dados? Isso aqui acontece muito dentro do TCC, tá? Por quê? Porque dentro do TCC, você vai trabalhar com as informações dos autores ali, né? Então, essas informações dos autores, elas têm que estar de forma bastante especificada dentro desses problemas, tá? Os indicadores e os instrumentos de coleta de dados dentro dos planos de avaliação também. Então, esses indicadores, eles devem estar aqui dentro desse processo do plano de avaliação. E a análise de risco. Gente, o que é análise de risco? Essa etapa aqui, isso aqui é importantíssimo. É onde você vai se autocriticar, né? Ou seja, é a análise das hipóteses, é a análise dos erros que foram cometidos ao longo da execução desse projeto, tá? Então, por isso que esse plano aqui,
ele é um plano extremamente importante, porque é onde você, então, vai conseguir avaliar os processos que você realizou ao longo da execução do seu trabalho, ok? E isso é de extrema importância para a execução do trabalho de vocês. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Nada, nada? Então vamos lá. Então nós já falamos aqui desses componentes que formam esses processos, que é o escopo, que é o plano de ação, né, e que é o plano de avaliação. Então acho que vocês já devem ter normalizado essas ações aí dentro desses processos gerenciais, tá? Aí aqui eu tenho um mapinha mental que é muito interessante para que a gente possa avaliar essas questões aqui. Então, olha só. Situação geradora, que é o que a gente chamaria de quê? De problema, né? São os problemas ou as necessidades dos desafios e as oportunidades que nós temos para alcançar dentro desse projeto. Aí vem a justificativa, né? Vem os benefícios estendidos ao projeto, os impactos, né? A partir da concepção de quê? Da concepção do objetivo geral. Quais são os níveis de abrangência? Quais são os níveis de abrangência? Isso aqui é importante. Você tem que determinar qual é o nível de abrangência do seu projeto. Você precisa dizer isso. Tá? O meu projeto ele pretende alcançar isso, 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 isso e isso. Para que fique bem especificado esse nível de alcance do projeto, né? O que você pretende alcançar com esse projeto, tá? Então isso melhora a qualidade da educação, né? Isso melhora e otimiza o seu projeto, né? Então, por isso que a gestão de projetos educacionais ela depende de vários processos que visam justamente a melhoria de uma situação identificadora que você conseguiu verificar ali no momento. Tá? Ou seja, aquilo que a gente sempre vai chamar de quê? Que a gente sempre vai chamar de problema. Esse é o nosso famoso problema. E lembre-se o quê? Que para todo problema eu tenho que trazer o quê? Uma solução. Para todo problema eu tenho que ter uma solução. Obviamente, tenho que ter uma solução. Ok? Então, por isso que é importante determinarmos essa abrangência. E, apesar disso, planejar mudanças e implementações de projetos, né, de ensino é algo que é praticado tanto no meio pedagógico quanto no meio acadêmico, né? Então, quando você planeja isso no ensino pedagógico, tem, obviamente, os seus caracteres diferentes de um projeto acadêmico. Mas eles estão ali inseridos dentro do mesmo processo. São projetos de caráter diferente, mas que estão ali dentro dos mesmos processos de gerenciamento de gestão de projetos. Ok? Então, aqui, ó, projeto. Para o projeto, eu vou ter o quê? Plano de ação, nosso famoso plano de ação, que vai determinar ações e atividades que deverão ser feitas, tá? O cronograma e os prazos das tarefas, a gestão dos recursos, ou seja, o que eu vou utilizar para que esse projeto entre em execução, os processos e produtos, né? E tudo isso tem que estar especificado aonde? Nos objetivos específicos. Ok? E aí, por último, vem o quê? Vem os nossos objetivos específicos. Colheita dos nossos resultados, né?
Quais são os resultados esperados? Você deve defini-los, né? Então, quando você define esses resultados, os resultados que você pretende, isso não quer dizer que você irá alcançar, né? Mas é aquilo que você pretende. Vem os benefícios diretos do projeto, os identificadores e resultados esperados, a avaliação do projeto, os indicadores de processos e produtos e o monitoramento e acompanhamento desse projeto para que você possa orçar o quê? Os seus resultados, as suas soluções. Tá? Então, dentro da perspectiva do processo avaliativo, de que forma nós devemos avaliar os nossos alunos? Lembrando, gente, que a avaliação ela é um projeto, né? E a gente, poxa, no campo educacional a gente está discutindo muito hoje essas formas de avaliação, né? Quais são as formas de avaliação mais eficazes, né? Para que nós possamos avaliar os nossos alunos. Não sei se algum de vocês já atuam dentro de sala de aula, né? Mas assim, desde o início da pandemia para cá, nós temos enfrentado uma série de imposições governamentais sobre os nossos processos de avaliação, tá? Onde você, no início do ano, você cria ali toda uma perspectiva, você cria toda uma perspectiva de ensino, de avaliação, e que no final do ano o governo simplesmente amassa tudo aquilo ali e diz, não, agora você vai passar todos esses alunos aí. Então, esses processos avaliativos, eles têm sido motivo de ampla discussão aí nos nossos processos educacionais, tá? Então, qual é a competência da gestão da escola como um todo, né? Avaliar de forma contínua, envolver e orientar, promover ações, estratégias e mecanismos de acompanhamento sistemático. Isso aqui, quem é que tem que fazer? É a gestão da escola. Quando eu digo gestão da escola, estou falando do diretor, vice-diretor, estou falando do coordenador, do supervisor. A monitoria e elaboração do projeto político-pedagógico, PPP, tá? Que, diga-se de passagem, não pode ser um documento inflexível. Ele sempre tem que ser o quê? Ele sempre deve ser um documento flexível. Ele sempre vai ser um documento flexível, tá? Criar sistemas de integração entre, né, esses alunos, fazer essa coleta de resultados, né, delinear planos de monitoramento e adotar sistemas de indicadores educacionais. Ok? O monitoramento e avaliação, apesar de seu caráter, né, de seu caráter feedback, não é bem quisto. Provoca entre os seus profissionais fortes reações e até mesmo certas resistências. Cara, é uma questão que tem sido muito, mas muito discutida, essa questão do feedback, né? A gente usou muito isso durante esse período de pandemia, né? A plataforma, ela possibilitou essa questão, né? O aluno entrava lá, né? Ele não fazia atividade, mas ele tinha presença. Então, ele não pode reprovar por falta. Mas no caso do DF, né? Tratando-se do DF, onde eu trabalho, se ele é do ciclo, ele não pode reprovar. Então, o professor tem que dar um jeito ali, né, de passar esse feedback para a direção e dizer assim, ó, o aluno não está fazendo atividade, mas ele tem presença, então ele vai passar. Então, o professor deve criar os mecanismos necessários para fazer esse aluno passar, tá? O monitoramento é visto como um controle cercador e limitador, portanto, negativo. E a avaliação como uma estratégia de encontrar erros e causas e reprovações. Cara, isso aqui tem sido também uma discussão muito acalorada, tá? Atualmente. E aí, a escola pode ou não pode reprovar? O professor deve ou não deve reprovar?
tá? E aí eu quero abrir essa discussão com vocês agora, eu queria ouvir vocês. Na opinião de vocês, a avaliação, ela pode ter esse caráter de reter o aluno, né, de reprová-lo, ou você acha que essa formação ela tem que ser ali uma formação, uma avaliação, melhor dizendo, né? Uma avaliação formativa, né? Uma formação que venha resgatar as habilidades e aprendizagens perdidas, mas que esse aluno ele tem que avançar, independente dele ter aprendido ou não, né? E aí eu quero abrir esse espaço para ouvir vocês. E aí, a avaliação, ela tem o objetivo, ela pode ter, eu não estou dizendo que ela deve fazer, mas ela pode ter o objetivo de reprovar em determinados casos, ou não. A gente só tem que ter a avaliação como um caráter formativo, né? E no final das contas a gente vai lá e passa o aluno. E aí eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham sobre isso? Vamos lá, quem vai ser? Professor, eu acho que a questão da avaliação é uma parte muito importante, porque ali você vê a evolução do aluno. Se você pega um aluno que ele não desenvolveu bem certo conteúdo e você simplesmente passa ele, na minha percepção, ele vai continuar empurrando aquela mesma coisa somente com a barriga, vai indo sem aprender nada. E aí, quando chega num futuro, dependendo do que ele não aprendeu naquela época, ele não vai conseguir desenvolver isso na vida adulta e pode causar um atraso nele, prejudicar ele em alguma coisa, no trabalho, em alguma coisa do tipo. Mas o que eu também tenho opinião que a avaliação ela pode ser realizada de várias formas, porque às vezes uma pessoa ela não sabe se expressar através de um texto, mas ela pode se expressar através das palavras. Então, eu acho que a questão da avaliação ela deve ser feita, mas ela também deve ser maleável para a gente conseguir descobrir quais são os conhecimentos que aquele aluno já tem. Ok, entendi. Ela tem que ser flexível também, né? Ela não pode ser rígida. Isso. Mais alguém, gente? Mais alguém? Daiane, Daniela? O que vocês acham desses processos avaliativos? É sempre uma discussão muito importante dentro do escopo educacional, porque muitos professores levam em conta a necessidade de reter alunos. Por exemplo, eu tenho um caso de um aluno do 6º ano que ele não sabe ler nem escrever. Ele chegou ao 6º ano sem saber ler e escrever. Ele não sabe ler absolutamente nada. E aí, assim, a gente até tentou criar um projeto de alfabetização junto com a sala de recursos e tal. Na verdade, ele vai à sala de recursos, mas assim, como a gente já voltou para o presencial no meio do ano, então foi um projeto elaborado assim meio às pressas, entende? Então, nesse sentido, a gente não já estava prevendo que a gente não conseguiria alcançar os resultados pretendidos. Então a gente resolveu entrar em contato com a família do aluno. Só que aí a mãe é surda e o pai é mudo. Então ele não consegue ter esse suporte. E a escola também, no momento, não consegue dar esse suporte para ele. Então imagina a situação desse aluno. Eu, se eu pudesse, não pode porque está no ciclo, eu reprovaria ele. Eu não deixaria ele avançar. Tá? Deixaria ele no 6º ano, e aí no ano regular, em um ano normal, a gente trabalharia os professores, com a sala de recursos, ali um projeto específico para a alfabetização daquele aluno. Né? Ou a escola pediria para a regional professor alfabetizador. Nesse caso, eu seria a favor da reprovação dele, mas ele não vai reprovar porque está dentro do ciclo, né? Mas aí você imagina, quando ele chegar lá no 7º ano, ele vai ver novos conteúdos, vai ser, né, um novo ambiente, né? E aí, no 7º ano, como não é mais o ciclo, então, e pode reprovar, ele pode empacar ali por 2, 3 anos seguidos no 7º ano. Entendeu? Já tendo perdido uma carga de conhecimento do 6º.
Então, percebe que é uma situação complexa? É complexo. Ele também não tem nenhum tipo de déficit de aprendizagem ou algum problema auditivo igual os pais? Não. Ele não tem absolutamente nada. Ele não tem absolutamente nada. Normalzinho. Mas ele Às não vezes, sabe ler e escrever. mas às vezes pode ser também por causa da falta de retorno dos pais que não sabem? Também tem essa problemática, né? Porque a gente iria pedir ajuda à família, que a família pudesse ajudar a gente com esse processo de alfabetização dele. Só que, assim, a família não tem esse suporte, não pode dar esse suporte. Então, assim, é complexo porque a gente está num ano chegando da pandemia, voltando de uma série de situações complexas, não temos como ajudá-lo e a família também não tem como ajudar. E ele vai passar para o 7º ano. Entendeu? Então, por isso que esse processo avaliativo ele tem que ser repensado, pensado e discutido com muito, mas muito cuidado. E levando em consideração várias vertentes, né? Porque cada Sim. aluno está dentro de um tipo de realidade, então é uma avaliação que tem que ser bem considerada. Você tem múltiplas faces dentro da sala de aula. Né? Então, a avaliação que serve para um já não é a avaliação que serve para o outro. Então, por isso no caso desses que a gente vê, né, professor? Como é que vai passando sem ter condições, aí chega lá e ele fica preso, sem saber nada. Aí você chega. Aí é quando você chega lá no 9º, no 8º ano, e você tem um aluno que não sabe ler nem escrever. Isso. Então, assim, por exemplo, no meu caso, ontem ou foi na quinta, não lembro. Eu passei um teste para eles. Aí eu não dei o teste para ele. Chamei ele e fiz o teste oral com ele. Entendeu? Assim, ele com muita dificuldade, né, e tal. Mas eu consegui fazer o teste oral com ele. Mas assim, quando é para escrever, ele não escreve nada, ele não lê nada. Hein? Então, é muito complicado. Porque você não consegue avaliar ele pelo caderno, porque ele não sabe escrever. Você não consegue avaliar ele pela leitura, porque ele não sabe ler. Ele não consegue fazer uma prova, porque ele não sabe nem ler e nem escrever. Então caraca, como é que você vai avaliar esse aluno? É pela oralidade. O único jeito que tem é pela oralidade. Até ele chegar a um momento onde ele vai aprender a ler e escrever. Percebe como é complexa essa situação? E eu vou falar um negócio para vocês, gente. O que tem de menino que chega no 6º, 7º ano sem saber ler e escrever, não está escrito no gibi. É absurdo. É absurdo. Professor, e eu acho que agora isso vai acontecer bastante, né? Vários alunos vão chegar com déficit na aprendizagem porque em casa eles não puderam continuar ou não tiveram ajuda suficiente para continuar os estudos em casa. Então, acredito que vai ser também de adaptação muito complicado para nós professores, para a gestão, para poder conseguir lidar com esses alunos que vão chegar agora com bastante dificuldade de aprendizagem. E assim, você tem muitos alunos com uma realidade bastante difícil, né? Incluindo agora que podem ter ficado órfãos, né? Então tudo acaba. Então você tem múltiplas realidades. E isso, querendo ou não, reflete dentro do processo de ensino e aprendizagem. Por isso que a questão da gestão de projetos é justamente para você tentar resgatar essas questões. Entende? Então você tem que criar um projeto bastante fechadinho para que você consiga, de alguma forma, fazer esse resgate dessas habilidades e desses conhecimentos que o aluno perdeu durante esse processo educacional. É complicado, gente. É complicado. Por isso que a avaliação é o processo de medidas de julgamento dos resultados parciais obtidos durante a realização de um plano, tá? Ou de um projeto, e os integrados ao seu final. Esses dois estágios de avaliação constituem a avaliação formativa e a avaliação somativa. Essa diferença aqui vocês já sabem. A avaliação somativa, né, que é aquela de caráter, né, mais quantitativo, e a formativa mais qualitativo. Tá?
Então, a avaliação formativa é um processo bidirecional entre professor e aluno para aprimorar, regular e orientar a aprendizagem. Nesse sentido, acompanha um monitoramento realizando um julgamento a respeito da eficácia das ações implementadas e permitindo correções. Tá? Então, aqui a gente preza mais pelo quê? Pela qualidade do ensino. Preza-se mais pela qualidade do ensino. Já na somativa, a gente já sabe como é que funciona, né? Aqui preza-se pelo quê? Aqui nós vamos prezar mais pela quantidade, né? Ou seja, quando nós falamos de quantidade, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de nota, né? Onde você identifica o aluno pela nota. Tá? Então, é uma modalidade avaliativa pontual que recorre ao fim de um processo educacional. Ano, semestre, bimestre, ciclo, curso, etc. Né? Então, isso aqui a gente já está careca de saber, porque lidar com isso aqui todos os dias. Né? De alguma forma, isso aqui está presente na nossa realidade. Essa avaliação, e essa é uma característica muito importante também, ela é aquilo que nós chamamos de o tipo de avaliação positivista. Tá? De positivismo lá do Augusto Comte, sociólogo, né, pai da sociologia lá do século XIX. O que o positivismo diz, né? Assim, de forma bem grosseira, né? Somente a ciência produz verdade. Então, o positivismo ele cria métodos muito inflexíveis, como é o caso da avaliação somativa, por exemplo. Tá? E aí nós temos aquilo que nós devemos, né, executar dentro desses projetos. Então, nós temos aí planejamento, execução, aí vem a avaliação somativa, o monitoramento das avaliações formativas e a realimentação. O que seria essa realimentação aqui? Essa realimentação, ela seria a colheita dos resultados para você poder averiguar se esse projeto ele deve ser implementado novamente. Tá bom? Por isso nós temos, então, essa diferença entre as duas faces do mesmo processo. Quais são? Eficiente e eficaz. Ou seja, essa avaliação, esse projeto, ele precisa ser o quê? Eficiente e eficaz para o aluno. Necessariamente ele precisa disso. Tá? Aqui nós temos essas definições. Tá? E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu vencer aqui o conteúdo. Deixa essa frasezinha para a meditação de vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Esse é o momento. Dúvidas, meninas? Nada, nada? Professor, não tenho dúvidas, não. Ficou bem esclarecido o conteúdo. Ótimo. Maravilha. Então, olha só, pessoal. Eu vou... Sem dúvidas também, professor. Ótimo. Eu vou disponibilizar a segunda... Eu vou disponibilizar essa aula para as meninas que não puderam entrar hoje, né? Lá na sala de aula de vocês. Vou colocar lá num tópicozinho lá da nossa disciplina. E vou disponibilizar a segunda atividade para vocês realizarem, tá? E aí, quando vocês realizarem a segunda atividade, eu vou fechar as notas de vocês e enviar para a secretaria. Acredito que até quinta-feira, se vocês já tiverem feito essas avaliações, acredito que a primeira vocês já fizeram, né? Já sim. Tá. Eu já fiz. Sim. Ótimo. Aí eu vou postar a segunda amanhã, e aí eu vou avisar vocês, aí vocês terão aí a semana para fazer. Quanto mais rápido vocês fizerem, mais rápido eu vou passar as notas para a secretaria, tá? Mas não vai ter maiores problemas e intercorrências em relação à nota, não. Não se preocupe com isso, não. Tá bom? Então, assim, meninos, eu quero agradecer imensamente vocês pela paciência, tá? A nossa disciplina, ela termina hoje, ela é apenas essas duas aulas, né?
E desejo sucesso e sorte aí na caminhada de vocês aí, rumo à colação de grau, à formatura, né, de vocês. Tá bom? Então, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Até a nossa próxima disciplina, tá? E espero que vocês tenham aproveitado muito bem aí todo o conhecimento, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês possam aproveitar esse conhecimento da melhor forma possível, tá? É sempre muito importante nós termos em mente que o conhecimento, ele sempre fará parte desses processos pedagógicos e que a gente sempre tem que estar, de alguma forma, nos reciclando. Tá bom? Então, grande abraço, grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.